Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. No vídeo de hoje, vamos pintar este risco da nova apostila com panela preta, maçã e lírios. Então, bora pintar? Então, vamos começar por essas duas folhas que tá abaixo do lírio. Eu já passei clareador e agora vou passar o verde musgo. Eu dividi a folha ao meio e vou preencher com movimentos circulares toda a folha com verde musgo. Agora, com o verde pinheiro, eu vou contornar no meio e vir esfumando para o lado direito. Movimento reto. Como vocês podem observar aí, o movimento reto. Vou preencher a outra folha com o verde musgo. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o verde pinheiro, puxando, dividindo a folha ao meio e já esfumando, né? Esticando essa tinta para o lado direito. Sendo que vai fazer essas duas folhas todas, tem que estar pro lado direito a parte que é escura. Ou, se foi pelo lado esquerdo, todas serão pelo lado esquerdo escura. Agora, com o branco, eu vou contornar ao lado de onde eu passei o verde pinheiro. Estou caçando a posição para minha mão não atrapalhar, mas sempre atrapalha um pouco, né? Então, aí, olha, eu passei encostadinho e também venho trazendo esta folha, esse branco, para quase na beiradinha da folha. Vou definir melhor aqui, que ficou apagado. É bom deixar absorver um pouquinho para a tinta pegar melhor, mas aqui no caso eu não posso ficar toda hora parando esperando absorver. Fiz a mesma coisa com outra folha. O lado que eu passei o branco, que é o lado esquerdo, eu vou contornar com o pinheiro. Estou escurecendo aqui, que é a sombra do lírio,
Onde eu passei o verde, eu vou passar então do lado direito o branco. Definindo melhor, né? Aqui no meio. Nesse pedacinho onde eu quero que fica mais claro. Agora eu dou uma esfumada também, um movimento lisinho, né? Sem fazer nenhuma curva. Essa é uma folha lisa. E do lado onde eu coloquei o branco, eu vou colocar o verde pinheiro. Estou dando uma acentuada aqui, onde não ficou bem definido. E vamos então passar o verde pinheiro, contornando o risco. E vindo, né, esfumando, arrastando a tinta no formato da folha, sem fazer nenhuma voltinha, deixando ela bem lisinha. Definindo melhor aqui. E esfumando, né? Trazendo a tinta com mais clarinha, deixando ela mais suave, bem espalhadinha na parte onde eu quero com luz. Vou fazer essa sombra aí, porque a saída aí está por detrás da outra, né? E sempre quando tem alguma por trás, a gente vai colocar sombra na que está sobre. Agora eu vou passar o verde pinheiro, aonde eu passei branco no meio. Eu contorno o risco. E dou uma esticadinha na tinta, trazendo para a parte branca. Vou fazer essa parte aqui com branco, para que sobressaia mais ali onde está a sombra da outra. Um pouquinho de verde para não ficar muito branco. Definindo bem o branco do meio. Misturando a tinta uma na outra. E agora vamos contornar o lado direito da folha com o branco e trazendo ela para o meio, sem tampar todo o verde pinheiro. A gente vai esfumando e fazendo com que não fique aquela marca de uma tinta separada da outra. Aqui eu vou fazer certinho a pontinha. Está pronta a nossa segunda folha. Essa não podemos fazer porque está em cima da panela. Então, vamos fazer a que está por baixo, né? Passo o clareador e depois de passar o clareador, eu volto com ela já com o verde musgo. Agora que já cobri ela com o verde musgo, eu vou dividir ela ao meio com o verde pinheiro, assim como eu fiz com as outras.
Vou passar clareador em todo o lírio. Lembrando que a gente está fazendo um lírio para iniciante e com o tempo a gente volta a falar de lírios mais, com mais detalhes. Agora eu vou passar também o cinza claro em todo o lírio, em todo ele, e depois vamos passar para outra cor. Agora que eu já passei em todo ele, vamos usar o cinza nesse meio, puxando como se fosse um lequinho e por detrás das pétalas do lírio. Sempre aquela que tem o risco até chegar nesse meizinho do lírio, a gente vai vir com o cinza até embaixo. Agora, por detrás dessa, varrendo um pouquinho pro meio da folha, da pétala, como se fosse um risquinho. Aqui eu estou esfumando um pouco, passei a tinta, estou espalhando ela, né? E agora eu puxo como se fosse um risco no meio. Bem assim, irregular, nada muito certinho, né? Então, aqui por detrás dessa que está por cima também, eu vou passar e esfumar com movimentos circulares. Definindo bem aqui. Não pode pesar muito com o cinza, senão não teremos um lírio branco, e sim um lírio cinza. Aqui eu vou passar a sombra pro lado certo. E agora um pouquinho no meio dessa pétala maior, né, que está sobre as outras. Sempre no meio, quando ela é assim maior e sobre as outras. Esfuma bem para espalhar bem a tinta. Pouquinho de cinza chumbo aqui nesse meizinho, como se fosse um lequezinho. Os puxãozinhos, né? Os varridinhos aí, como se fosse um lequezinho. E um pouquinho só aqui, bem pouquinho, para definir aqui, para ficar mais bem definido e com mais profundidade. Mas é bem pouquinho, não estico muito, eu ponho bem pouquinho, porque eu quero que fique mais para branco do que cinza. E como o cinza é muito forte, eu vou tirar aqui, que eu pus para mais. O cinza não pode exagerar, né? Tem que ser pouquinho. Agora eu vou esfumando para suavizar. Agora aqui por detrás da panela, que ela está fazendo sombra no lírio. Então, um pouquinho de profundidade por detrás da panela.
que já é a sombra da panela sobre o lírio. Um pouquinho aqui também. Tô colocando um pouquinho de tinta e a tinta sempre fica pro lado do risco. Pondo um pouquinho de clareador para clarear, deslizar melhor a tinta e também suavizar esse cinza chumbo, que ele é bem forte. E o meu só cinza acabou, então eu tô aprofundando um pouquinho com o cinza. Agora eu vou consertar aqui esse pedacinho do chão que eu usei verde oliva e sépia. Escurecendo somente aqui nesse pedacinho aqui do meio do lírio. Agora vamos cortar as pétalas do lírio. Eu contorno e venho trazendo o branco para o meio com o pincel meio que de lado. Coloco mais tinta, porque o nosso lírio é branco, então vamos puxar bastante o branco para que ele fique branco. Contorno o outro lado. E venho puxando o branco da mesma forma, de lado, puxando para o centro da pétala. No meio eu puxo reto. E do lado eu puxo, dos lados, né? Eu puxo para dentro, meio, bem de lado, com o pincel bem de lado. Formando assim a pétala do lírio. A gente pode colocar bastante branco, deixando só um pouquinho desse risquinho que a gente fez no meio de cada pétala. Deixando a ponta bem fininha. Eu estou usando branco de um lado e clareador do outro. Contorno mais uma pétala. E agora venho puxando para os lados, sentido meio da pétala. Afinando a ponta. Mais uma pétala. Essa, porém, é menor, né? Então, a gente vai puxar o branco até certa parte e depois só no meio mesmo,
porque tem duas sombras, né? Tanto a que está a panela por cima, como a outra pétala que está por cima desta. Definindo melhor aqui a pétala que está por cima. Colocando mais branco onde eu vejo que necessita. Afinando a ponta do lírio, da pétala do lírio. Esfumaçando mais um pouquinho de branco aqui. Essa aqui que foi a última que a gente fez. Deixando bem pouquinho da sombra. Vamos fazer mais uma. Contorna o risco. E vem puxando para o meio com o pincel de lado. Procurando uma posição para que minha mão não atrapalhe de ver como contornar e também esfumar, varrendo para o meio. Sempre com o pincel de lado. Esfuma bem, estica bem o branco para que não fique excesso de tinta, que ela seja bem espalhada. Aqui vamos fazer por baixo uma vírgula. Outra para cá e outra para lá. São 3 vírgulazinhas. Para dar ainda mais profundidade no meio do lírio. E também está cortando a última pétala que está sobre todas as outras. Agora essa a gente puxa bem para o meio, tanto em cima para baixo e de baixo para cima. E com só o sujinho do branco a gente vai clareando um pouco o cinza, porque nesse lugar eu joguei um pouquinho a mais. Aí define bem as beiradinhas das pétalas. Clareando bem aqui, porque é onde eu escureci muito. E assim, conforme eu vejo que vai precisando, eu vou colocando mais branco, definindo as beiradinhas para que elas fiquem bem lisinha. Então, esse nosso lírio para iniciante. Ele é todo lisinho, sem muitas detalhes, que a gente vai aprendendo a fazer até chegar no nível médio ou nível de aperfeiçoamento, né? Agora, com o pincel zerinho, eu vou puxar os pistilos. Às vezes a tinta tá grossa e não sai muito bom. Aí a gente vai lá, pega de novo a tinta e tenta com a mão bem firme para consertar aqui sem ficar aquela coisa toda borrada e sem ficar. O bom seria puxar uma vez só para ficar bem retinho, sem falha. Mas às vezes ainda fica falhado. Então eu vou colocando os pistilos, também pelo formato das pétalas, acompanhando, né, a movimentação da pétala.
Então, está, coloquei o pistilo com cinza chumbo. Eu passei um branquinho aqui, depois eu vou colocar um amarelo. Ficaria bom com branco, mas o lírio tem umas pontinhas com amarelo. Ali eu fiz muito, pus muito, agora eu vou pôr só um pouquinho, porque para não ficar desproporcional aos outros. Vou chegar mais um pouquinho de tinta aqui nas nossas vírgulazinha ou meia lua, como quiser, fica a critério de cada um, modo de chamar. E assim a gente vai continuar com as outras coisas que tem para fazer. Vou passar clareador na panela. Em alguns lugares somente onde eu quero ponto de luz. Eu vou passar nela toda, mas vou usar uma cor mais clara como é meu ponto de luz. Tô usando o cinza. Na verdade, eu queria mais claro um pouquinho, então vou misturar o cinza, um pouquinho de branco, para que fique um cinza mais claro. Não chegue ao cinza claro, mas também não fique um cinza muito escuro. Então, essa parte eu usei o cinza. E agora eu vou usar o preto, porque nós iremos fazer uma panela preta. Eu vou contornar ao redor do risco com o preto. A gente vai cobrir ela com preto, bastante tinta para tampar a trama do tecido. Então, eu contorno bem e vou trazendo o preto para o meio dessa parte da panela. Bastante tinta. Então, eu vou da direita para a esquerda, respeitando aqui a faixinha que eu vou fazer depois, que é a beirada da panela. Contornando toda essa parte. Contorno e já vou esticando a tinta para o meio. Que assim também eu vou fazer tudo preto. Apenas colocar um pouquinho do cinza só no meio aqui, onde eu quero um pontinho de luz. Então, da mesma forma que fiz lá, tô fazendo aqui, nesse pedacinho. Usando um pouquinho de clareador para a tinta deslizar mais fácil. Muitas pessoas não usam clareador no preto. Eu uso no preto, no vermelho. Eu acho que não deixa apagado, não. Faz com que a tinta penetre melhor no tecido. Agora, eu vou fazer do lado esquerdo, puxando para o meio, onde está o cinza. Aqui eu passo em tudo e puxo um pouquinho
para o meio também. Venho puxando a tinta bastante preto nos lugares mais escuros. Às vezes precisa até retocar, porque fica marcado como tá faltando tinta. Eu sempre passo nos lugares onde eu vejo algum branquinho ainda. Aí espalho bem a tinta. Aí, para que eu passei o cinza? Porque nesse finalzinho aí, eu vou usar somente o sujo do pincel para cobrir essa área onde será a minha área de luz. Então, eu dei uma limpada no pincel e agora eu vou trazendo esta tinta que já tem para o cinza. Aí o cinza não vai ficar tão cinza, mas também não vai ficar totalmente preto. É onde é a minha área de luz. Eu vou fazendo movimentos circulares, pegando da própria tinta que já tem lá e passando nessa parte que é a parte de luz. Agora vamos preencher aqui também o preto. Bem, preenche bem, passe o preto mesmo nos lugares que serão de sombra. E no ponto de luz é como eu disse, só mesmo com a própria tinta que já está espalhada no tecido, a gente vem cobrindo o cinza para ficar somente um pontinho de luz. Também pode fazer tudo preto e depois deixar com um branco a gente fazer o ponto de luz. Se você já souber fazer onde você quer o ponto de luz. Aí você pode fazer tudo preto. Não deixe secar muito para fazer o ponto de luz. No caso de não usar nada. Aqui eu escureci bastante, mas ainda tá vendo, dando para ver o ponto de luz. Aqui eu só tô preenchendo onde eu acho que ainda ficou branco, né? Aqui tem um risco, que é a separação do fundo do tacho. Agora eu vou passar um pouco de branco esfumando na mão com meu pituá número 4. E vou fazer a minha primeira luz do tacho. Veja que fica cinza, né? Não vai ficar branco, porque tá molhado. Se eu deixar secar, vai ficar branco. E assim fica cinza. Define bem o cinza. A gente esfuma bem, espalha bem. E agora eu coloco a separação que tem entre o fundo do tacho e a parte de cima do tacho, que é apenas um toquezinho, um contorno branco que eu apago para ficar bem distante o branco, para que fique cinza também. Vou escurecer aqui. Que aí vai dar mais aquela imitação de o lado, né, a lateral da panela
chegar um pouquinho mais ali com riscadinhos do preto, para não ficar uma coisa muito lisa. Aí eu dou umas arranhadinhas com o preto. Já tá dando para ver o fundo e a lateral. Agora vamos fazer a parte de fora dessa panela. Vou passar clareador e novamente meu pincel já tá sujo de preto, mas vou colocar um pouco do cinza e também um pouco do branco, para não ficar um cinza muito escuro. Um pouquinho de clareador. Vamos dar uma batidinha no preto, que ele vai ficar melhor para trabalhar. E agora vamos contornar a maçã e a parte de baixo da beirada da panela. Vamos fazer o mesmo processo que fizemos na lateral de dentro da panela. Vamos puxar a tinta de um lado e do outro, trazendo até no meio, depois passando o pincel sujo para ficar o ponto de luz. Aí a gente contorna, bem contornadinho, bem alisadinho, esticando bem a tinta, e vou puxar daqui para o meio e de lá, da ponta de lá, também para o meio de cá. A mesma forma, né, que fizemos a lateral de dentro. Respeitando aí o espaço da alcinha. Passando um pouco de clareador e do cinza nessa parte também, que vai ter um pontinho de luz. Vamos preencher então com preto de lá para cá, trazendo para cá. Até a alça, porque a gente contorna a alça escurecendo, porque ela está fazendo sombra sobre a panela também. Então, aqui não bate a luz, somente a sombra. Trazendo a tinta até o meio. E com a sujeirinha do pincel, a gente passa por cima do cinza, para saber onde é o nosso ponto de luz. Agora eu contorno o outro lado da alça. Contorno e venho esticando a tinta para que não fique excesso de tinta e cubra o tecido, a trama do tecido que fique bem tampadinho, bem coberto de tinta. Preenchendo bem, esticando a tinta. Essa parte aqui é mais escura, né? Vamos escurecer bem esse pedaço aqui, que é o fundo da panela, a parte de fora.
E agora com o sujinho do próprio, da própria tinta que já tem no tecido, a gente vai cobrir o cinza que colocou para nossa luz. Pode cobrir bem, que ainda vai ficar mostrando aonde a gente vai jogar a luz. É uma luz bem discreta, né? Acertando todas as pontinhas direitinho. Agora deixa secar um pouquinho para a luz de novo. Agora vamos fazer a segunda luz, que já vai ficar aparecendo mais, porque sem com o tecido já seco, então é só um pontinho mesmo, não é muita coisa. Já é mais arranhadinho. Pronto. Aí já ficou pronto nossa luz de dentro. Agora vamos fazer a primeira luz de fora, que ainda tá molhado. Bem pouquinho, quase nada. Fazendo um formatozinho, né? Para dar aquela, simular um movimento da panela. Agora vamos fazer a beirada, que também é preto. Vou passar dentro de toda a beirada, respeitando por enquanto o lugar da alça, pra gente não perder aonde é o risco. Agora vamos contornar a beirada dessa parte que a gente já fez, para ir na direção certa da parte de lá, que eu ainda não cobri, colocando o branco bem pouquinho e esfumando para formar assim a beirada da panela. Definir melhor aqui para esfumar. E agora esfumar um pouquinho no meio, né? Porque é onde tem mais claridade, é na beirada da panela. Então aqui vai ficar um pouquinho mais claro.
Agora podemos cobrir a outra parte, porque já temos a referência de onde vai a parte branca. Então, preenchendo. Batendo preto para que a tinta fique mais macia, né, para trabalhar. Então, vamos continuar contornando. Vindo com o branco, já definindo a beirada, para não secar muito e não ficar um trabalho grosseiro. Com muito destaque do branco também, porque quando seca o branco destaca mais. Se a gente for passar ele como luz, ele destaca mais ainda do que quando ainda tá molhado. Agora eu tô fazendo um pedacinho aqui também da alça. Que acompanha, né, a panela. Pra gente não perder aonde vai a luz de cada parte que a gente tá fazendo. A gente vai fazendo por parte. Fazer aqui um pedacinho da alça, contornando com o branco. Então, com o branco, né, a gente vai aí formando a alça da panela. Agora vamos dar continuidade na alça aqui, contornando e trazendo a tinta para formar o restante da alça. Preenchendo ela, né, com o preto. Depois a gente passa o branco para definir ela, né.
Contorna bem certinho. Bastante firmeza na mão para contornar. Vou colocar somente uma nuances de branco aqui nessa parte da alça. E vamos continuar com a beirada da panela. Com o branco também definindo a beirada da panela. Passando um pouquinho de branco aqui para separar, porque a outra parte da alça está por baixo da panela. Vamos preencher aqui. Esse local aqui também faz parte da panela. Parece uma panela, mas também parece um caldeirão. Mas eu acho que é uma panela. Parece um tacho, né? E assim vamos preenchendo a beirada da panela. Todos os lugares que eu vejo que ainda precisa de um pouco de preto, eu dou uma segunda mão, vou colocando, sempre preenchendo com um pouquinho de preto a mais. Os lugares que é pequenininho eu uso um pincel menor, para não ter perigo de passar fora do risco. E nem passar por cima da outra da folha ou do outro objeto que estamos pintando. Contornando bem. Esse vai ser um vídeo longo, porque tem vários elementos e a panela não é tão rápida para pintar. Agora passar o branco na parte de dentro da beirada. Passar um pouquinho na parte de fora para dar a forma certinho da beirada aí da panela, né?
E assim a gente está quase terminando a panela e também quase terminando a nossa primeira parte do vídeo. Passando o branco até definir melhor. Aqui ele não vai ficar bem definido porque a parte também é branca do pano, né? Então não vai aparecer tanto, vai ficar assim disfarçado. Mas não vai diminuir em nada a beleza da nossa pintura. Mais um pouquinho aqui que já sumiu, né? Para definir melhor. Passar mais um pouquinho de branco aqui. Definir um pouquinho melhor que já apagou também essa parte branca. Vou passar a minha segunda mão de luz na parte de baixo do tacho, que é o lado de fora. Bem arranhadinho, nada certinho, bem irregular mesmo, para dar movimento. Vamos fazer a maçã. Eu estou passando clareador, deixei riscadinho com lápis, mas não dá para ver direito. Vamos fazer uma maçã para adiantar, porque ainda tem outra maçã e outro lírio para fazer. Então, passei clareador, onde eu vou passar o amarelo ouro. Agora eu passo o amarelo ouro. Desta forma, não me preocupando com o cabinho, porque depois dá para fazê-lo como se fosse um leque, né? E depois venho fazendo para baixo, trazendo a tinta, cobrindo apenas, sem fazer movimento algum, apenas cobrindo, né? Usando como tinta de base, que a gente fala, que é aquela tinta de base, é a primeira mão que a gente passa ali só para cobrir mesmo. E as outras é que vão dando os movimentos. O meu amarelo está um pouco grosso. E depois eu tenho que passar um pouquinho de soro fisiológico para enrarecer ele um pouquinho. Então, eu cubro praticamente toda a maçã de amarelo. E agora, a gente vai usar o vermelho tomate. Eu pego aqui, nessa parte, e faço isso. Pego mais para cima um pouquinho, como se fosse... um Vzinho, né, de cabeça para baixo, e venho varrendo a tinta até certa parte com o vermelho.
Agora eu vou daqui para dentro da parte de cima da maçã. Daqui também eu venho para dentro. Eu vou mais largo aqui fora e vou afinando lá dentro. Porque lá dentro eu quero que chegue mais fino a ponta. Para que não cubra toda a parte lá de dentro. Contorno a parte de cima e também venho com o mesmo movimento de... Começa grosso e vai afinando para dentro. E assim a gente fez a parte de cima da maçã, dando a ela movimento, né? Agora vamos fazer para baixo, né? Olha os movimentos, a gente faz alguns riscos. Eu gosto da minha mais lisinha, sem muitos riscos, mas fica a gosto. A pessoa pode fazer mais riscadinho e mais desigual. Eu às vezes puxo e fica todo mundo igual, mas pode ser mais desigual. Essa parte de cima aí, onde eu já fiz, que parece um Vzinho ou um M de cabeça para baixo. Contorno do lado. Metade dela do lado direito eu contorno embaixo e vou puxando com movimentos arredondando, bem circular para o meio, para encontrar com a parte de cima. No meio eu puxo com movimento reto, para encontrar também com essa parte do meio de cima lá, deixando um pedacinho amarelo, deixando o amarelo aparecendo. Essa é a parte do lado de esquerdo, então eu vou puxar como se estivesse vindo também de lado, assim, meio circular, vindo para o meio da maçã, onde tem a parte amarela. Embaixo eu ponho bastante tinta para cobrir o amarelo e venho trazendo essa tinta para cima para encontrar com a parte que eu fiz primeiro. Venho varrendo, puxando e dando formato à maçã. E agora eu começo a riscar para cima e para baixo, somente com a sujeirinha do pincel, para que ela fique um pouco riscadinha, porque ela tem uns risquinhos que a gente pode estar fazendo também quando ela está seca. A gente vem com amarelo ou com ocre e vai fazendo uns riscadinhos nela, porque ela tem mesmo alguns riscadinhos de amarelo. Cobrindo, porque senão fica falhado também. Agora eu vou usar o púrpura. Da mesma forma, porém, eu vou puxar menos do que eu puxei o vermelho. Trazendo daqui para baixo e trazendo desta parte em diante para cima, fazendo os mesmos movimentos, tipo um leque para dentro. Simulando, né, um lequezinho para dentro, parte de cima da maçã.
Eu gosto de passar o púrpura para suavizar um pouco o vinho, que ele já é muito escuro. Mas, se a pessoa quiser, pode usar o púrpura e o vinho junto. Mais púrpura do que vinho. Ou vermelho profundo, para que não fique aquela maçã muito madura. O púrpura quase não dá muita diferença, mas ele é um pouquinho mais escuro do que o vermelho tomate. Então, ele vai quebrar um pouco do vinho, que é quase um preto colocado no vermelho. Estou puxando um pouquinho a mais aqui. Agora, com o vermelho, com o vinho, vamos escurecer um pouquinho a mais a maçã. Vamos fazer os mesmos movimentos, porém bem pouquinho, sem puxar muito, para não amadurecer demais essa maçã. Os movimentos são os mesmos, né? A gente só vai dar uma intensificada com o vinho. Contorna nas beiradas. Pouquinho mesmo, bem pouquinho, porque senão a maçã fica muito escura e passa do ponto. Agora passo na parte de baixo e subo um pouquinho. Com o vinho a gente tem que ter um certo cuidado, né? Para não colocar para mais. Mais um pouquinho aqui, né? Para que ela não fique sem movimento. Agora vamos fazer o cabinho com verde oliva e um pincel número 4. Estou fazendo a parte de baixo mais larga e vou afinando o cabinho para cima mais fininho, usando o verde oliva. Faço uma bolinha em cima também escura com verde oliva. Enlargueço bem a parte de baixo, só preenchendo mesmo. Agora eu venho com o pincel número 2 e faço dois tracinhos como se fosse um V e venho puxando para baixo mais de um lado do que do outro, puxando mais um lado com o branco
E faz em cima também, porque dentro da maçã não dá para ver a parte de cima do cabinho. E aí eu venho com o branco e dou uma esfumadinha, puxadinha para baixo. E assim, só de um lado, né? Do outro não, mais para um lado que para o outro. E assim a gente fez o cabinho. A gente vai ficando por aqui. E até a segunda parte do vídeo, se Deus quiser. Tchau!